meus amores do 5º ano. Espero que Papai do Céu esteja aí protegendo vocês todos os dias, tá bom? Super beijo da tia Fábio. Agora, nós vamos abrir lá na página do nosso componente curricular de História, né? Que é a página 12. Nós vamos trabalhar a página 12, crianças. E hoje, nós vamos continuar aí viajando nesse fantástico assunto de história que retrata ali o desenvolvimento da escrita, assim. Olha só a minha ilustração. O que nós temos aqui? Nós temos um homem pré-histórico, né? Olha só, ele está fazendo aquelas pinturas que nós conhecemos como pinturas rupestres. E aí ele começou ali a sentir a necessidade, né, de grafar, de registrar, né, essas formas aí que nós estamos vendo na ilustração, que retrata o próprio cotidiano dele, né, do homem pré-histórico. Homem pré-histórico esse que não tinha a linguagem desenvolvida, ou seja, ali a fala como meio de comunicação. Olha aqui outra ilustração de outras pinturas rupestres, né, coisas que nós estudamos e estamos estudando ao longo desse 2º bimestre. Então, falando da escrita, você já viu ali, né, o surgimento da escrita cuneiforme, né, dali dos sumérios. Você viu ali que a escrita cuneiforme era cheia de desenhos ali que lembravam elementos da natureza. Você ali conseguiu visualizar muitas coisas interessantes, inclusive fez uma ótima atividade a respeito dessa escrita cuneiforme. Também depois da escrita cuneiforme, nós vimos ali o desenvolvimento da escrita egípcia, da escrita romana. E o que nós aprendemos? Que à medida que a escrita ia se desenvolvendo, né, porque o homem chegou, né, o homem deixou ali de ser rústico, né, e necessitou ali desenvolver a escrita, e através da escrita ele poderia ali construir palavras, e as palavras ali se transformaram na linguagem, né, na fala. E aí tudo isso foi evoluindo ao longo da história da humanidade. E, inclusive, nós ficamos sabendo várias informações e fizemos comparações das escritas que surgiram. Vocês estão lembrados daquela tabelinha lá que mostrava o comparativo entre a escrita egípcia, entre a escrita romana, né? E hoje nós vamos estudar uma nova escrita. A escrita que está destacada na sua página 12, que você vai colocar a data de hoje, né, da nossa videoaula, ela fala ali da escrita asteca. Sim, a escrita asteca. Então, você vai se deparar com um texto, né, esse texto da página 12, ele tem ali, ele faz parte do nosso material Conquista, onde existe ali uma parte desse material que se chama Outros Olhares. Ou seja, você, dentro dessa página aí, você vai conhecer o desenvolvimento da escrita asteca. Mas, tia, quem é esse povo asteca? Você vai descobrir que esse povo asteca, ele fazia ali parte de uma região que hoje é o México, o país do México. Olha só quem tá aí, personagem aí muito famoso lá do México, né? Aliás, personagem, né? Que é a turminha do Chaves. Então, você vai descobrir ali que essa escrita, a escrita asteca, ela também ali sofreu uma certa influência das outras escritas que surgiram anteriormente, assim, daqueles outros povos que eu citei agora há pouco. Só que ela também era um tipo de escrita que era muito difícil de compreender. Geralmente, somente aquela parte, né, da sociedade que tinha ali um status social melhor, dizia, né, afirmava que conseguia interpretar aqueles desenhos que eram também conhecidos como pictogramas, né, aqueles pictogramas, desenhos que lembram ali elementos da natureza, elementos ali como seres vivos também. E você vai trabalhar a sua atividade baseada nessas informações, nesse texto aqui.
que você vai ler da página 12 com bastante atenção, sublinhe as partes que você achar mais necessário, mais importante, tá bom? Uma das imagens que você vê aqui, ó, é que a escrita asteca, ela era desenvolvida, né, em livros dobráveis chamados códices. Sim, os códices eram aqueles livros criados pelos astecas, eram dobráveis, eram cheios ali de pictogramas, né? E aí, algumas informações você vai precisar tanto desse texto quanto dos textos anteriores. Você vai trabalhar lá na sua atividade muitos comparativos, ou seja, comparações. Então, preste bem atenção na pergunta número 1. De acordo com a leitura dos textos, responda as questões. Letra A. O que você vai desenvolver em forma de resposta lá na letra A? Quais são as semelhanças entre os sistemas de escrita dos astecas, nativos da América, e a escrita sumérica e egípcia? Então, você vai precisar voltar lá nos assuntos anteriores e fazer um comparativo. Lembra daquela tabelinha que comparava as formas de escritas desses povos? Dê uma olhada, analisa ali. Eu acho que o povo asteca ele costumava usar isso, isso e isso para representar a sua escrita. Já o povo egípcio e sumérico, ele usava esse tipo de símbolo. Então, você vai ali pegar informações dos seus textos anteriores para poder fazer o comparativo entre essas escritas, tá? Então, você vai ali usar ali as informações mais pertinentes, mais relevantes sobre a escrita desses povos. Virando a página, lá na página 13, você vai marcar um X em uma das opções. Mas qual é a opção que eu devo marcar o X, tia? Vamos prestar bem atenção na perguntinha. Marque X na alternativa que aponta a diferença entre a escrita pictográfica, como a dos astecas, e a escrita que usamos atualmente. Então, você vai ler duas informações ali que elas vêm ali retratar as características da escrita asteca com a escrita atual. Qual dessas duas informações ali melhor representa, né? Melhor ali define ou diferencia uma coisa da outra? Então, você vai ler ali com bastante atenção a letra B para poder decifrar qual é a frase que merece receber o X. Na letra C, qual foi a importância dos historiadores decifrar os pictogramas, os códices astecas? Então, você vai ali reler o seu assunto sobre o desenvolvimento da escrita asteca. E aí você vai ali pesquisar qual foi a importância dos historiadores, dos pesquisadores decifrarem os pictogramas, ou seja, aqueles elementos, aqueles caracteres que representavam a escrita desse povo. O que foi possível aprender depois que esses pictogramas foram decifrados? Então, você vai verificar aí essas informações lá no seu texto, tá bom? Na página 13, nós temos aí algo muito legal que é o aprender é divertido. Sim, o aprender é divertido e é mesmo. Uma coisa que está na moda hoje em dia é nós nos comunicarmos, né, através das redes sociais pelos emojis, né? Inclusive já tem até filme, né, sobre os emojis. Olha aí o cartaz na tela. Então, os emojis são aqueles desenhos, aquelas carinhas, né, que estão presentes ali no WhatsApp, por exemplo, né, em outras redes sociais. E geralmente as pessoas usam, né, olha aí na telinha os emojis, esses emojis para destacar ali um sentimento, uma opinião. E hoje nós vamos trabalhar
algumas frases, né, em forma de ditado popular. Só que assim, você lembra lá que os egípcios, os sumérios usavam aqueles tipos de gravuras, né, os hieroglifos, os pictogramas, para representar ali a forma de escrita deles. Os emojis, eles por si só, pela imagem só, já definem um conceito, eles já se definem ali como uma informação, um conceito. Então, existe um grupo de frases aqui, tá bom? Na 13ª questão, e aí você vai precisar ligar essas frases aos emojis. Olha aqui os emojis, tá bom? Mas assim, tia, como é que eu vou descobrir de que forma eu vou ligar cada grupo de emojis à frase correta? Lembra lá dos historiadores? Vocês lembram lá que a função do historiador é investigar, é juntar ali, né, um grupo de informações para poder decifrar algo, um mistério? Dessa mesma forma vocês vão ter que agir. Vocês vão ter que analisar cada retângulo, que emoji está presente nesses retângulos. Inclusive, vocês olhando aí para os retângulos, vocês percebem que tem no mínimo 3 emojis, um do lado do outro, e cada um tem o seu significado. Então, você precisa ver ali qual melhor combina com a frase popular. E, geralmente, essas frases populares são aquelas frases ali que trazem ali uma conotação vamos dizer assim, voltada para uma questão moral, né? Algo ali que deveria ser, vamos dizer assim, deveria ser meu agir, mas muitas das vezes não é, ou é o meu agir de forma negativa. Então você vai ali prestar atenção em qual frase melhor se relaciona com os emojis. Meus amores, essa foi a nossa atividade de hoje, nossa videoaula, tá bom? Espero que tenham gostado e eu vou aguardar ansiosamente para saber quem foi o detetive historiador que ligou aí melhor essas frases aos seus respectivos emojis, tá bom? E o meu emoji é esse daí que tá na tela para vocês. Muitos beijos, estou com saudade. Tchau!